Olá, eu sou o professor Clayton Botas e essa é uma aula de matemática. Na aula de hoje, nós vamos ver as unidades de medida de comprimento. Mas vamos começar com uma história. Vamos lá? Mônica estava ajudando sua mãe, que tem uma livraria. Elas precisam enviar um livro e, para isso, vão comprar uma caixa. A mãe da menina foi comprar uma caixa como abaixo, mas ficou na dúvida se o livro caberia. Ela pediu que Mônica medisse o comprimento e a largura do livro e enviasse as dimensões para ela por mensagem. Bom, essa caixa ela tem 155 milímetros de comprimento e 125 milímetros de largura. Agora, vamos ver as dimensões do livro. Para medir, Mônica usou uma fita que marcava centímetros e ela mandou as mensagens para a mãe. Dimensões do livro: 15 centímetros de comprimento e 12 centímetros de largura. Agora, vamos comparar essas medidas com as medidas da caixa. Aqui a gente observa que as medidas da caixa estão em milímetros, representado por mm. Já as dimensões do livro, a menina mediu em centímetros, representados pelo símbolo cm. Essas são algumas unidades de comprimento. Agora, vamos ver uma outra unidade de comprimento, o metro. O metro é a unidade básica de comprimento. Ele é usado para medir comprimentos e distâncias. Agora, se tomamos um metro e dividimos em 10 partes iguais, nós temos que cada um desses pedacinhos equivale a um decímetro, que é a 10ª parte do metro. O decímetro é representado pelo símbolo dm. Agora, se fazemos o mesmo, dividimos um decímetro em 10 partes iguais, nós temos que cada pedacinho desse é um centímetro. E assim nós temos o centímetro, que é representado pelo cm. Se efetuamos essa operação mais uma vez, isto é, se dividimos um centímetro em 10 partes iguais, nós temos que cada partezinha representa um milímetro. E o símbolo do milímetro é o mm. Essas unidades são os submúltiplos do metro. A gente observa que todas elas têm um metro no nome e que cada uma tem um prefixo diferente. Por exemplo, o decímetro equivale à 10ª parte do metro, já o centímetro à 100ª parte e o milímetro à 1000ª parte. Ele equivale a um milésimo de metro. A gente observa também que, como em cada passo, para encontrar a nova unidade, nós dividimos em 10 partes iguais, então, quando queremos fazer uma modificação entre as unidades, nós fazemos uma multiplicação por 10 ou uma divisão por 10. Por exemplo, se queremos passar uma quantidade de metro para decímetro, multiplicamos essa quantidade por 10. O mesmo acontece de decímetro para centímetro ou de centímetro para milímetro. E quando queremos passar para uma unidade maior, efetuamos a divisão por 10. Por exemplo, de decímetro para metro, ou de centímetro para decímetro e também de milímetro para centímetro. Agora, vamos voltar para a dimensão do livro e da caixa. Nós já vimos que a caixa está com as dimensões em milímetros e o livro em centímetros, então podemos escolher qual unidade queremos mudar. Por exemplo, vamos mudar as dimensões da caixa de milímetro para centímetro. Então, vamos fazer uma divisão por 10. 155 milímetros dividido por 10 é igual a 15,5 centímetros. Assim, já que o livro tem 15 centímetros de comprimento, então ele vai caber. Já a largura da caixa é 125 milímetros, e dividindo por 10, nós encontramos 12,5 centímetros. Então, temos que a largura do livro também vai caber na largura da caixa. Assim, a mãe de Mônica conseguiu descobrir que essa caixa é perfeita
e agradeceu a menina. Agora, Mônica tirou um intervalo. No intervalo, Mônica resolveu ler um livro sobre as Olimpíadas e teve uma ideia. Mãe, vamos treinar para correr uma maratona? E a mãe respondeu, mas são 42 quilômetros. Na verdade, são 42.195 metros. Quantos metros tem um quilômetro? O quilômetro é um múltiplo do metro. Agora, vamos dar uma olhada em alguns outros múltiplos do metro. Por exemplo, se começamos com 1 metro e colocamos 10 deles um ao lado do outro, nós temos que 10 metros equivale a 1 decâmetro, que é o primeiro múltiplo do metro. 1 decâmetro equivale a 10 metros. Agora, se colocamos 100 metros um ao lado do outro, nós temos que esses 100 metros equivalem a 10 decâmetros, ou ainda 1 hectômetro, que é o próximo múltiplo do metro, o hectômetro, representado por H e M. Mas e o quilômetro? Bom, para chegar no quilômetro, nós colocamos 10 hectômetros, um ao lado do outro. Assim, nós temos 10 hectômetros, que é equivalente a 1 quilômetro, que é representado pelo K e o M. Aqui a gente observa que, como 1 hectômetro eram 100 metros e 1 quilômetro tem 10 hectômetros, basta multiplicar 100 vezes 10 para descobrir que 1 quilômetro tem 1.000 metros. Aqui a gente observa que, para encontrar os múltiplos do metro, nós agrupamos de 10 em 10. Então, as operações para mudar entre essas unidades vão ter também as multiplicações e divisões por 10. Por exemplo, para mudar de quilômetro para hectômetro, basta multiplicar o número por 10, ou de hectômetro para decâmetro, ou de decâmetro para metro. E as operações opostas, nós vamos fazer a operação de divisão por 10. Por exemplo, do hectômetro para o quilômetro, ou do decâmetro para o hectômetro, ou do metro para o decâmetro. Agora, vamos voltar para o nosso problema. Nós queríamos saber quantos metros tem em 42 quilômetros. Bom, se 1 quilômetro tem 1.000 metros, 42 quilômetros é o equivalente a 42.000 metros. Então, a distância oficial da maratona, que é 42.195 metros, está realmente bem próxima de 42 quilômetros, que é o que nós costumamos dizer. Mas Mônica continuou a ler o livro. Dessa vez, ela estava numa página que falava sobre o recorde mundial de salto com vara feminino, e ela encontrou uma informação. O recorde é de 506 centímetros. Será que podemos escrever essa altura em metros? Podemos sim. Nós já vimos como transformar de centímetro para metro. Aqui a gente observa que a mudança de metro para decímetro e depois de decímetro para centímetro, ambas têm a multiplicação por 10. Então, nós podemos agrupar essas operações em uma multiplicação por 100. E o mesmo vai acontecer na mudança de centímetro para metro. Agrupamos duas divisões por 10 em uma divisão por 100. Assim, temos as mudanças de metro para centímetro, que basta multiplicar por 100, e a mudança de centímetro para metro, que basta dividir por 100. E é isso que faremos agora. Nós temos 506 dividido por 100 é igual a 5,06, ou seja, 506 centímetros é igual a 5,06 metros. Mas será que existe alguma outra forma de fazer essa transformação? Existe sim, e é o que nós vamos ver agora. Vamos transformar as unidades através de uma tabela. Essa tabela possui 7 colunas.
Na coluna do meio, nós colocamos o metro. Nas colunas à direita, nós vamos colocar os submúltiplos do metro, que já vimos: o decímetro, o centímetro e o milímetro. À esquerda, nós colocamos os múltiplos do metro, como o decâmetro, hectômetro e o quilômetro. Agora, nós vamos representar o 506 centímetros nessa tabela, escrevendo um algarismo em cada casa, a partir da casa dos centímetros, que é a unidade que temos aqui. Então, escrevemos assim: 506 centímetros. O 506 é um número inteiro, mas nós podemos escrever a vírgula dele à direita do número. E é isso que nós faremos. Posicionamos a vírgula aqui, à direita do 6, na casa dos centímetros. Agora a gente lembra, sempre que queremos transformar em uma unidade à direita, nós efetuamos uma multiplicação por 10. E para transformar em uma unidade à esquerda, efetuamos a divisão por 10, como, por exemplo, do centímetro para o decímetro e do decímetro para o metro. Mas tem uma forma mais simples de fazer isso, que é movimentar a vírgula. Movimentar a vírgula para a esquerda é o mesmo que efetuar a divisão por 10. Então, vamos movimentar a vírgula 2 casas para a esquerda. Mudamos ela da casa dos centímetros para a casa dos metros, e assim efetuamos a transformação de unidade. Ou seja, 506 centímetros é equivalente a 5,06 metros, pois a vírgula agora está na casa dos metros. Assim, nós vimos duas formas diferentes de fazer a mudança de unidades. Bom, nossa aula termina por aqui. Na aula de hoje, nós vimos as unidades de medida de comprimento, o metro, seus submúltiplos e também os seus múltiplos. Eu vejo todos vocês na próxima aula. Tchau, tchau e até lá!